enquete lançada pela Academic Book Week do Reino Unido, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, ganhou o título de o mais influente texto acadêmico dos últimos tempos. E de fato, devo admitir que Darwin foi aquele que mudou o pensamento contemporâneo ocidental, influenciando carreiras que vão desde a biologia até a física, passando pela psicologia e outros elementos mais. A princípio, Darwin não disse nada que poderia ser colocado como o lugar do homem na sua teoria evolutiva. Ele apenas escreveu que a luz será lançada sobre a origem do homem e sua história. Agora, as implicações disso já eram claras. Os homens, os seres humanos, tinham evoluído de outros animais primitivos. Esta era a ideia. Então, em 1871, Darwin publicou A Origem do Homem, no qual estendeu publicamente a ideia de que humanos e macacos teriam um ancestral comum e que todas as nossas características haviam evoluído numa sequência de passos graduais. A inteligência seria fruto da seleção natural e de mudanças no estilo de vida. Os nossos ancestrais, segundo Darwin, habitariam originalmente em árvores, mudando-se gradualmente para o chão. Andar sobre dois pés liberava as mãos para manipular objetos e, posteriormente, para fazer ferramentas. Pronto. Foi o ponto de partida para que a inteligência começasse a evoluir. Muitos pontos, é claro, ficaram de fora do modelo evolutivo e ainda não são satisfatoriamente explicados por ele. Um exemplo que eu poderia dar, a origem da linguagem humana. Como os nossos ancestrais passaram a falar? Darwin até ensaiou uma proposta de que a linguagem humana tivera origem no canto dos pássaros, a quem o homem primata começou a imitar. Daí surgiu uma proto-linguagem musical, ideia que dificilmente encontrará defensores hoje em dia. Agora, quase 2 séculos se passaram e nenhuma proposta foi até hoje convincente a ponto de unir todos os acadêmicos a respeito das relações entre a fala e a evolução humana. As sugestões continuam, é claro. Porém, um grupo de linguistas, liderado por Noam Chomsky, uma das maiores autoridades do mundo no assunto, divulgou uma nota dizendo que as perguntas mais fundamentais acerca da origem e da evolução da nossa capacidade linguística permanecem tão misteriosas quanto antes. O problema, que divide linguistas de um lado e biólogos do outro, se torna ainda mais complicado quando mergulhamos no âmago da essência humana. É que não se trata de dizer que a linguagem é um mistério na evolução, que a origem da linguagem é um mistério. Isso não é um mistério, é uma impossibilidade. Richard Leakey, um dos maiores e mais afamados paleoantropólogos evolucionistas, diz, nesse ponto acertadamente, que quando concentramos sobre as nossas origens, rapidamente focamos na linguagem. De muitas maneiras, é a linguagem que nos faz sentir humanos. Vivemos em um mundo de palavras. Nossos pensamentos, o mundo de nossa imaginação, nossas comunicações e nossa rica cultura são tecidos nos teares da linguagem. É a linguagem que separa os humanos do resto da natureza. Muito bem dito e admitido. Mas é aqui que começa o problema. Eu quero dialogar um pouco sobre isso com você. Raciocine comigo. Pensando na evolução das espécies, ok? Como a nossa mente, que é uma substância material, produziu pensamentos que são abstratos. E mais, considerando que pensamos com palavras e com as conexões entre as palavras, o que veio primeiro? A linguagem ou o pensamento? Se foi a linguagem, seria ela o fruto de que ato espontâneo, já que ainda não tínhamos evoluído o pensamento? E se foi o pensamento, em que idioma nossos ancestrais pensaram se não havia nenhuma palavra para refletir esse pensamento? No famoso romance Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling, conta-se a história de um menino adotado por uma loba que cresceu sem jamais usar uma palavra humana, até que foi resgatado e reintegrado à sociedade vitoriana. Uma narrativa bonitinha, interessante, hollywoodiana,
mas cientificamente absurda. Existem vários casos reais de meninos e meninas lobo, alguns apresentados no filme L'Enfant Sauvage, A Criança Selvagem, que foi lançado em 1970 pelo cineasta francês François Truffaut. Nenhum desses meninos lobo, meninas lobo, foi nem de perto parecido com o enredo de Mowgli. Contudo, esses casos suscitaram o interesse da psicologia cognitiva e da linguística por levantarem uma pergunta crucial. Aquelas crianças criadas por animais, sem conhecer palavras, poderiam pensar como os demais seres humanos? Nos diferentes casos, ficou evidente a dificuldade delas em encontrar qualquer tipo de ajustamento social. De um modo geral, concluiu-se que a falta de palavras impediu a todas aquelas crianças de desenvolverem um raciocínio abstrato humano. A questão em pauta se torna ainda mais complexa quando levamos em consideração a teoria do período crítico, segundo a qual a criança estaria biologicamente apta a adquirir um idioma apenas dentro do tempo que vai do nascimento até a puberdade. Após esse período, sem que haja uma interação com outros falantes, é impossível, eu repito, impossível adquirir qualquer conhecimento linguístico, mesmo que a criança tenha todo o aparato físico que propicia a fala. Isto quer dizer que, sem um estímulo externo, que são as interações verbais, o ser humano não consegue falar por si mesmo, isto é, desenvolver uma linguagem. Portanto, quando se pergunta quando e como os primeiros seres humanos começaram a falar, não basta dizer não sabemos. É preciso reconhecer que houve alguma interação falante que os estimulasse. Caso contrário, pelos dados até agora levantados, eles não falariam. No princípio era a palavra, já dizia o Evangelho de João. Antes disso, o Salmo 33, versos 6 e 9 também declarava: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo veio a existir. De acordo com a Bíblia, veio de Deus a interação necessária para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento humano. É claro que o acréscimo de Deus numa proposta sobre as origens da humanidade, sobre a sociologia, evoca protestos e críticas ácidas de pesquisadores ateus e céticos. Não obstante, a exclusão do axioma divino torna o modelo incompleto se levarmos em conta o princípio da causalidade, que é um dos temas em voga mais discutidos em filosofia e ciência. Vem de David Hume a máxima de que a causalidade é o cimento do universo. E, de fato, são as conexões causais que ligam eventos discretos ou não testemunhados, como a origem da linguagem humana, a um efeito que possa ser explicado. Se a investigação científica é aberta a diferentes possibilidades, eu pergunto por que descartar potências metafísicas do modelo científico? Certa vez eu comentei com um evolucionista ateu que o dia que eu visse aviões surgindo espontaneamente a partir do ajuntamento aleatório de peças, sem nenhum engenheiro que as projetasse, aí eu começaria a considerar a possibilidade de pássaros terem surgido do mesmo jeito. A resposta dele foi a de que a diferença entre pássaros e aviões é que pássaros são organismos vivos, aviões não. Mas isto só piorava as coisas, porque seria preciso menos esforço imaginativo para pensar no coincidente ajuntamento de peças que forma algo reconhecível do que acreditar que vida procederia de não vida. Há anos, a teoria da abiogênese ou da geração espontânea se mostraram um fracasso no mundo do experimento científico. As anotações de Darwin têm o seu valor, principalmente ao tratar das mudanças que os seres adquiriram ao longo dos tempos, gerando modificações orgânicas e até mesmo variações na mesma espécie. Isto está perfeitamente demonstrável nas ciências naturais, como no caso das mariposas salpicadas, que mudaram a cor apenas pela exposição a agentes poluentes, ou também no caso das
bactérias que se tornam resistentes ao tratamento antibiótico. Não há problema com isso aqui. Mais complicado, no entanto, são os pressupostos de que seres de uma espécie em isolamento reprodutivo podem, por evolução, se transformar noutra espécie, de modo que um mesmo ancestral possa produzir como descendentes tanto répteis quanto aves. Ora, todas as constatações da evolução ocorrem através da biogênese, de modo que esta teoria explica apenas o surgimento dos seres como são conhecidos atualmente. Já o surgimento dos primeiros seres vivos e da primeira forma de vida humana não possuem, cientificamente falando, uma resposta convincente à luz do método científico. E nem mesmo a origem do universo foi cientificamente comprovada. Quem admite isso? O físico ateu Marcelo Geisler. Ele disse: quando você ouve cientistas famosos fazendo declarações como a cosmologia explicou a origem do universo e de tudo e nós não precisamos mais de Deus, isso é um completo nonsense, porque nós não explicamos a origem do universo em absoluto. Percebeu? Não foi um crente que falou isso. É claro que sugestões não faltam. Uma delas, a teoria da evolução das moléculas, por exemplo, sustenta que em tempos remotos, muito remotos, elementos químicos presentes na Terra teriam originado moléculas orgânicas que, por sua vez, originaram os primeiros seres vivos. Para outros, esses elementos podem até ter vindo do espaço, de modo que a vida terrestre seria, na verdade, vida extraterrestre, ou oriunda da vida extraterrestre. Seja como for, o que essas abordagens fazem, a meu ver, é empurrar para trás e para o alto o problema e novamente postular o já descartado fenômeno abiogênico que entende-se ter ocorrido uma única vez no contexto de geração da vida no planeta. Para alguns céticos, parece mais fácil aceitar que tintas ao léu pintaram sozinhas a Mona Lisa do que aceitar a existência lógica de um gênio chamado Leonardo da Vinci. Novamente, eu sei que estou sendo irônico. São muitos os que realizam suas pesquisas partindo da premissa de que a evolução é um fato e Deus não é necessário. No seu livro God and the New Atheism, A Critical Response to Dawkins, Harris and Hitchens, ou traduzindo Deus e o Novo Ateísmo, uma resposta crítica a Dawkins, Harris e Hitchens, o teólogo católico John Holt discute o que ele chama de um sistema de crenças do naturalismo científico. O seu dogma central desses céticos seria: cremos que apenas a natureza, incluindo os seres humanos e nossas criações, é real, que Deus não existe e que só a ciência pode dar-nos um conhecimento completo e confiável da realidade. De fato, por mais paradoxal que pareça, muitos acadêmicos céticos se veem comprometidos com duas crenças não comprováveis e não verificáveis. Primeiro, a do cientificismo, que acredita que a ciência é a única detentora do conhecimento da realidade. E, em segundo lugar, a crença do naturalismo metafísico, que atribui à natureza qualidades que a religião atribui a Deus, por exemplo, autoexistência, capacidade de criar vida, de não vida, etc. Nenhuma dessas crenças que eu citei aqui são empíricas, falseáveis ou passíveis de comprovação pelo método científico. Por isso, são elementos, eu diria, de fé. Isto mesmo, elementos de fé de cientistas céticos. Elementos tão confessionais quanto qualquer outro ensino do cristianismo. Agora, por que a crença de que Deus criou o ser humano seria menos lógica do que a crença de que a vida se autogerou? A primeira advém da Bíblia, mas a segunda, da mitologia grega. Basta ler a Teogonia de Hesíodo, está tudo lá. Depois do caos, a mais velha das consciências divinas, surge Gaia, ou a Terra, que gera a si mesma e, como se fosse um ser pessoal, inteligente e onipotente, ela cria o céu, ou Urano, que a circunda sexualmente procriando os deuses e companhia. E assim segue a história da mitologia.
Excluídas as descrições sexuais do poeta grego, como isto se parece com aquela proposta ateia de um universo que também gera a si mesmo e é colocado como responsável cego e inconsciente de um projeto que é, ao contrário, organizado e inteligente. Em literatura clássica, isso seria chamado de mito, mas no mundo acadêmico é chamado de ciência. É claro que muitos acadêmicos rejeitam esta incompatibilidade entre razão e fé, entre ciência e religião. Uma extensa pesquisa realizada pela Universidade Rice, junto a 20 mil físicos e biólogos de 8 diferentes países, Itália, França, Reino Unido, Estados Unidos, Taiwan, Hong Kong, Turquia e Índia, revelou que, dependendo, é claro, de cada realidade, o número de cientistas que criam em Deus, mesmo trabalhando com ciência, variava de 16% a 55%, um resultado que surpreendeu os pesquisadores. A pesquisa identificou entre os cientistas que acreditavam em Deus a certeza de que ciência e religião não apenas se harmonizam, como podem ser complementares. A razão, porém, de não ser este o quadro que nós vemos na prática pode se dar pelo fato de que muitos admitiram ocultar as suas convicções religiosas para evitar segregação por parte de seus pares, o que também foi revelado na pesquisa encomendada. Isto realmente é uma pena, porque juntas a proposta bíblica e a proposta científica poderiam dar um quadro muito mais completo das origens da humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus não criou os seres humanos para outra coisa senão a sua glória e alegria. Isso está em Isaías capítulo 43, verso 7. Deus nos fez para si mesmos, Colossenses 1,16. Não porque Deus fosse um narcisista, desejando que os seres criados estivessem ali apenas para reforçar a sua beleza e as suas virtudes. Pelo contrário, Deus nos fez à sua imagem conforme a sua semelhança, Gênesis 1,26. Narciso jamais aceitaria a presença de outro Narciso. O que não significa, é claro, que nós sejamos uma cópia idêntica, exata de Deus. Deus é inigualável e de nada teria necessidade. Contudo, esse mesmo Deus que em si mesmo se bastaria, nos amou. Não só nos amou, como nos escolheu antes da fundação do mundo. É isto que diz Paulo em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Noutra passagem, dessa vez do profeta Jeremias, é o próprio Deus que fala aos seres humanos: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Alguns teólogos ao longo dos séculos entenderam esses textos da escolha de Deus como sendo uma escolha que a soberania divina faria entre os seres humanos, elegendo uns para serem salvos e outros para se perderem. Há, contudo, uma outra forma de entender esses versículos. A escolha divina implica no desejo de Deus para que todos sejam salvos. E em que sentido ele nos escolheu? Afinal de contas, se todos somos eleitos de Deus, não faz sentido dizer que somos escolhidos. Não necessariamente. Uma visão biológica talvez elucide isso para você. Qual seria a chance matemática de você e não outra pessoa estar agora me vendo aí nesse vídeo? Você alguma vez já parou para pensar em quantas coisas tiveram que acontecer para que você fosse você? Eu vou ajudar fazendo uma conta. A ejaculação normal de um homem libera, em média, 300 milhões de espermatozoides para fecundar, na maioria das vezes, um único óvulo. Numa conta matemática rápida, poderia dizer que a sua chance, então, de existir seria 1 em 300 milhões, mas este seria um cálculo incompleto. Harvard fez uma conta mais detalhada. A referência inicial seria o encontro de seus pais. Se eles se conheceram, suponhamos, no final dos anos 1990, quando a Terra tinha 4 bilhões de habitantes, a chance matemática de seus pais se conhecerem, se encontrarem, namorarem e chegarem ao ponto de gerar você seria de 1 em 40 milhões. E não para por aí.
Em média, as mulheres contam com um estoque de aproximadamente 10 mil óvulos, enquanto os homens normalmente produzem 4 trilhões de espermatozoides em toda a sua vida fértil. Então você é o subproduto da união de um em 4 trilhões mais um em 10 mil, o que lhe dá uma chance de um em 400 quadrilhões. Imagina só, a sua vida para existir teria uma chance de um em 400 quadrilhões. Agora, se isso fosse um vestibular e houvesse apenas uma vaga para 400 quadrilhões de candidatos, você se matricularia e faria a prova? Eu penso que não, né? Não acreditaria na possibilidade de ganhar a vaga. Pois se você achou isso um absurdo, lembre-se que a conta foi feita desde o encontro de seus pais até o seu nascimento. Se outros fatores fossem levados em consideração, os números seriam ainda mais extraordinários. Lembre-se, por exemplo, que para que os seus próprios pais pudessem existir, os mesmos cálculos deveriam ser novamente feitos e assim, respectivamente, a cada linha ancestral, tanto do lado do seu pai quanto do lado da sua mãe. No final das contas, levando em consideração apenas 150 gerações de seus ancestrais, a chance matemática de você estar aqui me assistindo nesse momento é de 10 elevado a 45, ou seja, 1 em 10 seguido de 45 zeros. Eu nem sei como falar um número desses, mas eu posso adiantar para você que isto é quase 10% da quantidade estimada de átomos em toda a Terra. Portanto, a diferença entre o modelo bíblico e o modelo evolucionista clássico é que, enquanto esse último dirá que você é fruto de uma série de acasos sobre acasos, a narrativa bíblica enfatizará que você foi escolhido, escolhido de Deus para viver e ser feliz. Dentre um número infinito de possibilidades matemáticas que ele podia usar para trazer infinitas possibilidades de vida, ele escolheu, a partir de um óvulo e um espermatozoide certo, criar você e não outro. É nesse sentido que, de acordo com a palavra de Deus, você é um escolhido, um eleito do Criador. A poesia dessa grandeza já havia sido cantada há 3.000 anos num salmo do rei Davi. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia do mar. Salmo 139, 16 a 18. Muitos podem nascer de uma gravidez indesejada, viver sem pai ou mãe ou até desconhecer as suas origens. Contudo, se a proposta bíblica estiver certa, ninguém pode se dizer indesejado, muito menos órfão de Deus. Cristo queria você e amava você muito antes que houvesse mundo.